Peguei aqui o cone de 7 centímetros e a bola número 50. O cone tem 7 centímetros e eu vou cortar com o estilete pra ele ficar assim. Então eu vou cortando aos poucos, eu quero que ele fique bem arredondado aqui nessa parte. Quero que ele fique assim, então eu vou cortando aos poucos. Eu vou cortando aqui, ó. E eu vou deixar os dois do mesmo tamanho, tá? Então eu vou medindo também, conforme eu for tirando. Se você quiser deixar um mais alto que o outro, também fica a seu critério. Você vai colocando na mesa para ver se tá certo. Agora eu vou dar uma lixada, eu vou usar a lixa de unha mesmo, porque esse isopor ele esfarela muito. E aí usa a lixa do lado fino, com cuidado para não soltar as bolinhas, né? E a bola eu vou cortar assim. Então eu vou cortar uma das pontinhas, uma das extremidades. E eu vou cortar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Você pode cortar um pedacinho e ver se tá legal, tá? Ó, ficou do mesmo tamanho. E aí você pode ir medindo, se você quiser cortar mais. E agora eu vou passar um pouquinho da massa natural onde tiver buraquinho para igualar esse isopor. E aí eu vou usar a massa natural mesmo, não precisa ser colorida. E eu vou colocando onde tem o buraquinho. Se você preferir, você pode passar cola no cone, na bola, passa cola e deixa secar. E aí depois você vai cobrindo os buraquinhos, tá? Eu costumo passar a cola só na hora, mas vai facilitar para grudar a massa. E aí eu vou fazer isso na peça toda, tá? Eu vou colando as massas onde tiver buraquinho. Se não tiver buraquinho na sua massa, no seu cone, não precisa. Eu vou colocar um palito para facilitar o manuseio e vou passar um pouco de cola tanto no cone quanto na bola, tá? Não deixa muito melecado não, passa só um pouquinho. E aí vai facilitar a hora de colar a massa. Você pode fazer esse processo antes de aplicar a massa nos buraquinhos, tá bom? Eu vou deixar secando. Pode deixar na frente do ventilador que seca mais rápido. E eu vou fazer o mesmo processo na bola.
E aí você pode passar também aqui na parte de baixo, tá? Pode passar aqui, ó. E deixa secar um pouco também. Não precisa secar muito, muito não. Só deixa reservado enquanto a gente abre a massa. Vou usar cerca de 50 gramas de massa pele para encapar o corpo da noivinha. Então eu passei aqui um pouco de óleo na mesa. A mesa tem que estar bem limpinha para não sujar a massa. E vou passar óleo também no rolo e vou abrir a massa. A minha massa tá bem firme, então eu tenho que fazer um pouquinho de força. E você não precisa abrir ela muito fininha não, tá? Deixar ela um pouquinho com... Deixa eu ver aqui quantos milímetros mais ou menos de espessura. E aí você vai abrir, ó, no tamanho que você vê que dá pra cobrir aqui o cone, tá? Deixa eu puxar pra cá. Ó a espessura dela como ficou. Não é muito fina e nem muito grossa. Então eu vou cobrir aqui o cone. Você pode cobrir assim de cima pra baixo. Acho que é melhor cobrir assim de lado. E aí a gente cobre aqui, ó, pelo lateral. Se você colocar de cima pra baixo, vai ficar toda tipo, como se fosse um babado, né? E aí você vai tirando o excesso. Cuidado pra não cortar muito rente, senão vai faltar massa aí. Então melhor deixar cortar um pouquinho com uma folga e depois só alisar. Aí eu vou alisar aqui na mesa. Se ficar com a bolinha de ar, você fura. E não precisou que ela já desmanchou. Deixa essa parte de baixo bem retinha, tá? Você pode dar uma apertadinha na mesa. Aqui onde a gente cortou a massa, né? Ficou uma marquinha, não sei se vai dar pra ver. E eu vou alisar, que é onde a massa foi emendada. Dá uma alisadinha aqui pra não ter o risco de a massa abrir quando ela encolher. E aí, se tiver algum lugar que precise dar uma alisada com água, também você vai alisar. Ela às vezes não fica muito lisinha na hora que a gente encapa, mas depois que seca, como ela encolhe, ela estica, né? Então ela vai ficar mais lisa. Então eu vou colocar um palito aqui e vou espetar assim, ó, numa placa de isopor e deixar secar de um dia pro outro. Eu vou encapar também já a cabeça. O corpinho do noivinho você pode encapar do mesmo jeito com a massa preta. O corpinho da noivinha a gente vai fazer o vestido por cima. O do noivinho já pode fazer com a cor do terno, tá? No caso aqui eu vou fazer a massa preta. E agora eu vou encapar a cabeça. Então eu vou pegar um pouquinho mais de massa
Bom, peguei aqui a bola, já abri a massa e eu vou encapar. Agora sim eu posso colocar de cima para baixo, com cuidado para não fazer babado aqui, ó, para não fazer prega, né? Vou tirar aqui o palito e vou puxando essa massa para baixo. Nota que eu comecei pela parte redonda da bola, tá? E deixei a parte que tá cortada pra baixo. E aqui na parte de baixo eu vou tirar o excesso. Primeiro eu vou tirar com a mão. Tirei muito. Você pode tirar um pouquinho menos pra não rasgar, mas não tem problema também se você tirar muito. Aqui a minha massa tá bem firme. Quando ela tá mais mole, fica mais fácil. E aí você alisa na mesa, deixa ela bem lisinha. E aqui embaixo, deixa bem achatada. Se precisar dar uma alisada com água, você vem com um pincel modelador ou com um cabo de pincel que você tiver, ou uma esteca de ponta arredondada, e aí você vai alisando. Talvez depois que seque pode aparecer algum buraquinho e a gente arruma. Mas deixa essa parte aqui, ó, bem retinha, tá? E eu vou colocar um palito aqui. E eu vou repetir o mesmo processo com a cabeça do noivinho. Eu vou cobrir a cabeça do noivinho com a massa na cor de pele, ou na cor da pele do noivinho que for pedido, se for moreno, se for negro. E o corpinho eu vou já encapar com a massa toda preta, que o terninho dele é preto. Tá. Bom, vou pintar aqui a boquinha da noivinha usando tinta acrílica preta e o pincel fino. Se você preferir, você pode marcar primeiro com lápis, depois vir com a tinta, ou você pode usar canetinha também, fica a seu critério. Para fazer os olhos, eu vou usar esse marcador de olhos. Ele vem um kit assim, pelo menos esse que eu comprei vieram 3. E eu vou usar o maior. E eu vou usar a mesma tinta acrílica que eu pintei a boca. Se você quiser usar rosa pra menina e preta pro noivo também, fica a seu critério, tá? E eu vou usar esse marcador aqui como se fosse um carimbo. Se você quiser também marcar mais ou menos onde você quer que fique os olhos, com uma lapiseira, com lápis, você pode vir aqui e dar uma marcadinha. Tá? E aí você vem aqui com o marcador, molha na tinta. E carimba o olhinho. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Se você quiser o olhinho maior, você pode usar o pincel mesmo. Se você não tiver o marcador, você usa o pincel pra pintar, tá bom? Então fica assim. E aí você pode aproveitar e fazer os cílios
E deixa secar num lugar onde você não bata para não borrar os olhos. O olho do noivinho vai ser diferente do olho da noivinha, ele vai ser todo branco, então eu marquei mais ou menos aqui a região onde vai ficar o olho. Como ele vai estar de máscara, eu não vou me preocupar muito com esse formato de olho aqui, né? Só vou deixar mais ou menos na altura que vai estar aberto a parte dos olhos. E aí eu vou também deixar secar entre uma mão e outra. E eu acho que eu vou passar umas 3 mãos de tinta. Para fazer a camisa do noivinho, eu vou usar tinta branca. E aí você pode usar fosco ou brilhante, fica a seu critério. E eu vou fazer primeiro o desenho aqui, ó. Como se fosse a camisa. Como se tivesse aberto para eu pintar a camisa aqui dentro do terno. Aí você pode usar uma lapiseira e vem com a tinta. Se na primeira mão não ficar muito legal, não tem problema, você pode fazer 2 mãos. E também, se você tiver dificuldade, pega a fita crepe e coloca. Eu tentei colocar a fita crepe aqui, ó, para delimitar a tinta, mas não fica, né? Então, eu vou aqui na mão livre mesmo, seguindo o traçadinho que eu fiz. E aí eu vou deixar secar. Quando tiver seco eu vou dar mais uma mão. Talvez precise dar mais 2. Mas eu vou ver aqui como é que vai ficar. O vestido da noivinha eu também vou fazer pintado, mas se você quiser fazer de massa você pode também. E eu vou usar aqui a canetinha, que é para vocês verem melhor a marcação, mas vocês podem usar o lápis. Ou fazer já direto com a tinta também, se você tiver facilidade. Então eu vou fazer aqui o decote. Fiz um decote redondinho. Não sei se dá pra ver. E pra cá eu vou puxar como se fosse um coração, ó. Vou fazer os braços. E aí aqui, acho que ficou muito, depois eu apago, ficou muito fino. Eu vou fazer o bracinho. E pra cá, eu faço reto. E aí eu vou... Posso apagar depois que eu pintar também essa parte que eu errei. Eu vou já arrumar aqui. E agora eu vou usar a tinta branca. E aí você pode usar a fosco ou a brilhante. Se você quiser um tom acetinado, você precisa fazer o fundo primeiro com a tinta branca, depois usar a tinta pérola ou a tinta que você tiver aí acetinada, tá? Eu vou começar a fazer o contorno com o pincel
fino e depois eu preencho com um pincel chato, um pincel maior. Então essas partes aqui do contorno eu inicio com o pincel fino. Govinda Krishna Hari Om, Gopala Krishna Hari Om, Govinda Krishna Hari Om, Gopala Krishna Hari Om, Narayana Hari Om, Satya Narayana Hari Om, Narayana Hari Om, Satya Narayana Hari Om, Govinda Krishna Hari Om, Gopala Krishna Hari Om, Govinda Krishna Hari Om, Gopala Krishna Hari Om. Narayana Hari Om, Satya Narayana Hari Om, Narayana Hari Om, Satya Narayana Hari Om, Govinda Krishna Hari Om, Gopala Krishna Hari Om, Govinda Krishna Hari Om. Passei cola na parte de baixo também da noivinha. Já dei 2, 3 demãos, então ficou bem branquinho. E eu vou fazer o colar. Peguei aqui um pedaço de fio de nylon, né? Vai dar mais ou menos 2 voltas aqui, que é bom sobrar. Um lado eu vou dar um nó, para as pedrinhas não caírem. E as pérolas, né? E eu vou usar essas pérolas aqui, que são as que eu tenho. Se você tiver maior, ou se você não quiser usar, fica a seu critério. E aí eu vou colocando aqui as pedrinhas até dar o tamanho da noivinha aqui do pescoço dela. E aí eu fiz assim, eu vou colocar só até aqui, ó. Eu não vou dar a volta porque eu achei que vai ficar melhor. Então eu vou amarrar aqui a outra ponta. E vou cortar o excesso do fio. E eu vou colar aqui. Aí você coloca a cabeça aqui e vê se vai aparecer o colar, tá? Então, ó, tem que deixar mais ou menos nessa altura. Se você quiser passar um blushzinho na bochecha, nesse caso aqui eles vão estar de máscara, não vai aparecer muito. Mas se você não for fazer de máscara, né?
Você pode seguir o mesmo processo. Só não põe a máscara. Então eu vou colar agora a cabecinha no corpo. Vou pegar aqui um palito. Um pouco de cola. Se você preferir, você pode usar um arame também, tá? E centraliza bem, a não ser que você queira fazer de lado, né? Mas se for de frente, centraliza bem. Vou deixar aqui secar, enquanto isso eu vou pintar os detalhes aqui do terno do noivinho. Eu vou usar a tinta acrílica brilhante azul, mas você pode usar a cor que você preferir, pode ser o branco, pode ser cinza. E o pincel da ponta fina. Eu não vou passar o lápis antes, vou fazer aqui a mão livre, mas se você quiser fazer o desenho do terno com o lápis primeiro, você fica à vontade. Um dos segredos para ficar mais preciso é você ir limpando sempre o pincel e deixando ele com as cerdas afinadinhas. Esse meu pincel aqui ele já tá meio velhinho, então a cerda já não tá mais tão fininha quanto o pincel novo. Aqui é importante você ter cuidado para que fique na mesma altura o desenho da lapela. Eu não fiz o molde assim para aplicar, porque como é arredondada a peça, fica meio difícil de colocar o molde aqui na frente, né? Onde você vê que precisa dar um retoque, você vai retocando. Om Gam Ganapataye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayaka Namo Namaha Om Gam Ganapataye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayaka Namo Namaha Ashta Vinayaka. E aí eu vou verificar aqui, ó, a posição da cabecinha no corpo pra ver onde eu vou começar aqui a minha gravata. Acho que eu podia ter feito essa camisa até mais embaixo, né? Vai ficar meio escondidinha aqui. Então eu vou marcar aqui pra aparecer o detalhe da gola, né? Senão não vai aparecer. Então marquei onde vai começar a gola da camisa. E aí, se você quiser fazer esse desenho da camisa um pouquinho mais embaixo, é melhor, que vai aparecer mais o detalhe da gola.
Om Gam Ganapataye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayaka Namo Namaha Om Gam Ganapataye Eu vou fazer a gravatinha aqui. Shri Siddhi Vinayaka Namo Namaha Ashtavinayaka Namo Namaha Ganapati Bappa Moria Ashtavinayaka Namo Namaha Ganapati Bappa Moria Ganesha Om 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 Ganesha Aqui nas laterais também, se você quiser fazer o bracinho, você pode fazer. Vou colar a cabecinha do noivinho agora. Vou centralizar o buraco porque não tá bem centralizado e tá meio tortinho. Eu abri aqui a massa marrom escura, cerca de meio centímetro, 5 milímetros de espessura. E eu vou medir aqui na cabecinha dela. Eu não vou cobrir a cabeça inteira, porque eu vou cobrir só a metade, a outra metade vai ser a máscara. Então eu vou cortar aqui. Ela meio quadradinha. Passar um pouco de cola. Eu não vou passar até embaixo, só até onde vai a cabeça dela. Mais ou menos até aqui. Se você preferir passar na cabeça em vez de passar na massa também, fica a seu critério. Aqui em cima eu vou juntar e cortar o excesso. Vai
ficar assim. E aí, se você não for colocar a máscara, você pode fazer franjinha, o que você quiser ou a noiva pedir, tá? E no cabelinho do noivo, eu usei cerca de 50 gramas pra fazer o cabelinho dela. E vai depender do tamanho do cabelo que você vai fazer. E aí, pro cabelinho do noivo, eu abri a massa um pouquinho mais fina. Vou usar esse cortador redondo aqui de 8 centímetros, mais ou menos. Vou cortar aqui a parte de baixo. E vou passar cola também. Esse excesso aqui eu vou tirar. Meu cabelinho ficou um pouquinho mais para um lado do que para o outro, eu não prestei atenção nisso. Aí você presta atenção para não ficar um lado diferente do outro. Eu vou dar uma arrumadinha aqui. Bom, eu usei o pedacinho que eu tirei daqui, ó, deu certinho aqui. Vou fazer uma emenda aqui do lado para ficar igual os dois lados. E aí aqui eu dou uma alisada. Vou unir aqui a massa. Para máscara eu abri a massa com cerca de um pouquinho menor, mais fino que o cabelo, meio centímetro. E vou usar o mesmo cortador aqui de 8 centímetros. Vou cortar a massa redonda. Vou medir aqui. Eu vou cortando aos poucos, mas é mais ou menos na metade, um pouquinho abaixo da metade do círculo. E aí eu vou medir aqui. Para marcar os olhos. Tá bom, acho que vai faltar. Pode cortar um pouquinho menos. Vou abrir um pouquinho aqui pra lateral. Pra caber. Aqui.
Então, eu vou usar esse cortador aqui. É um cortador de folha. Se você não tiver também, você pode fazer a mão livre com o alfinete. Mas eu vou usar esse cortador de folha. Então, eu vou colocar aqui. E vou cortar com a pontinha pra lá e a parte redonda pra dentro. Então, vou deixar bem retinho. Dei uma boa marcada, mas eu não fui até o final, então eu vou agora até o fim. E eu venho aqui com a estequinha e dou um acabamento, para deixar mais reta essa parte. Agora eu vou passar cola na máscara. É importante você passar cola em toda a máscara por causa do encolhimento, senão ele vai sair do lugar. Então você une a massa preta aqui na massa marrom, tá? No cabelo, no caso. E aqui embaixo, ó, deixa bem retinho.
Vou fazer o mesmo processo aqui na noivinha. Só tem uns detalhes um pouquinho diferentes, porque ela é a mulher gato, né? Ele é o Batman. Então, é um pouquinho diferente nos detalhes. Aí eu vou medir aqui. E vou dar uma puxadinha também. Se você tiver um cortadorzinho maior, é que o meu maior que esse é muito maior, então eu tenho que usar esse pequeno e dar uma puxadinha mesmo. Deu. E aí eu vou fazer aquele mesmo processo, mas com o olhinho dela é menor. Eu vou fazer com mais cuidado, né? Eu tenho que pegar o olhinho aqui. Então, eu vou só dar uma marcadinha. Esse aqui eu dei uma errada, né? Eu vou marcar ele de novo, depois eu aliso aqui. Que o dela vai ficar mais puxadinho pra cima. Tá. Então agora eu venho aqui e tiro. E eu vou só dar uma acertada aqui, aí depois eu dou uma... Coloco um pouquinho de massa aqui pra cobrir esse buraquinho que ficou quando ele estiver seco. Vou tirando as rebarbas. Aqui nessa parte arredondada é bom usar o pincel modelador ou uma estequinha arredondada. Vou passar cola. Aqui tem um detalhe, que aqui no meio faço uma marquinha. E vamos agora colar aqui na cabecinha. A cabecinha da minha tá soltando, depois eu vou colar de novo. Eu vou passar a cola instantânea. Aqui, ó, se você quiser, já dá pra fazer uma orelhinha aqui mesmo, ó.
Lembrando que a orelhinha dela é a orelhinha de gato, tá? Com cuidado para que as duas fiquem no mesmo tamanho. Se ficar uma maior que a outra, você pode dar uma cortadinha. Ou empurrar a massa mais pra dentro, né? Pra baixo, no caso. Aqui eu vou dar uma alisadinha, porque ficou um buraquinho. Eu vou aproveitar para alisar aqui algumas partes também. E aí, se precisar, depois eu ponho um pouquinho de massa aqui, mas acho que não vai precisar, não. Vou passar aqui, ó, cola instantâneo. Para ficar mais fixo. E aí, agora eu já vou fazer a orelha do noivinho. Eu vou pegar aqui um pedacinho de massa. Vou fazer o nariz primeiro, não, vou fazer a orelha mesmo. Que depois eu posso acabar amassando o nariz. Eu vou pegar e vou medindo, tá? Não vou passar uma medida exata, porque aí você vai verificando o seu também. Acho que esse tamanho aqui tá bom. E eu vou fazer duas bolinhas iguais. Eu vou pesar aqui para as duas bolinhas ficarem do mesmo tamanho. 1,1. Um 1,3 cada bolinha que eu fiz aqui pra orelha. E aí eu vou fazer uma coxinha compridinha, dou uma achatada. Deixa os dois do mesmo tamanho. Não vou passar cola, que eu vou já alisar ele aqui. E eu ponho aqui meio que na lateralzinha aqui, ó, da cabeça. Sujeirinha aqui, grudou.
Eu vou fazer o nariz dele. O nariz eu vou fazer uma coxinha e vou medir aqui. Acho que pode ser um pouquinho maior. E se ficar grande não tem problema também, você corta depois. Zero vírgula 6. Eu faço uma coxinha, aí eu vou fazer um triângulo com essa coxinha, com a pontinha aqui, ó. Eu ponho aqui na mesa pra ficar bem retinho e vou deixando reto todos os lados. Eu vou apertando aqui na mesa e embaixo também, ó. E aí vai acertando. E aí é só colar. Vou passar um pouquinho de cola. Vou colocar bem rente aqui a máscara, ó, bem retinho no final da máscara e bem no meio. Se você achar que tá muito grande, que nem o meu, eu tô achando que tá grande. Vem aqui e corta. Pro buquê eu vou fazer uma rosa. Eu tô usando a massa rosa clara. Vou pegar um pouquinho da massa, faço um rolinho e vou apertando até ela ficar bem fininha. Se ela estiver grudando no seu dedo, passa um pouquinho de óleo nos dedos. Bem pouquinho, tá? Senão vai atrapalhar. E aí você vai apertando
Pode deixar bem a marcador digital e aperta para ficar bem fininho, bem delicado. Essa pontinha aqui você vai virar para dentro. E aí a gente vai girando e dobrando a pétala para fora. Pontinha para fora. Se você quiser a flor maior, você faz um rolinho maior, ou se você quiser, faz outro rolo e vai colocando aqui ao redor também. Eu vou cortar aqui essa ponta e vou colar aqui na noivinha. Pra não ficar caindo, eu vou colocar um pedacinho de palito. Coloco aqui, ó. Deixa só a pontinha de fora. Que é pra segurar. Pra segurar melhor essa flor. Para a capa do Batman, um cortador de 6 centímetros. Eu abri a massa aqui, um pouco mais fina que a espessura da massa. Vou cortar, tirar as rebarbinhas. Vou medir aqui, ó. E aí eu corto o tamanho que eu quero que fique. E aí você pode vir com um cortador redondo e fazer uns cortes assim na ponta. Passar um pouco de cola só aqui na parte de cima. Eu vou fazer um véuzinho, então eu cortei aqui um pedaço de tule cristal redondinho. Vou passar um pouco de cola aqui na cabeça da noiva. Cai um pouquinho aqui atrás. Não tem problema que aí ajuda a acentuar o véu, pra ele não ficar pra cima. Então vem aqui, vou colocar. E eu vou colocar o acabamento aqui com renda. O casal está pronto.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, comenta aqui o que você achou, dê ideias de novos vídeos que eu possa fazer. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e fique por dentro de outras aulinhas que eu vou postar por aqui. E ativa o sininho para quando eu fizer um vídeo novo você receber uma notificação. Um grande beijo. Na descrição do vídeo tem a lista de material, tem também os links para compra dos meus moldes, de cursos virtuais que eu tenho também, e os links para minha página, para o meu Instagram, para todas as redes sociais. Então é isso, um grande beijo, tchau, tchau! Chori, Gopi Manahare.